Prepare-se. A partir de agora, você vai dançar. Mova-se com a vibe que vem do céu. FM DJ, santidade é agora. Boa tarde, programa Freedom está no ar, graças a Deus, mais um sábado na alegria do Senhor, também dia de Nossa Senhora. Você já rezou o terço, já rezou uma Ave Maria hoje? Seja muito bem-vindo. Hoje, mais uma vez, o quadro Ser Livre, nós vamos apresentar a pessoa do Bento. Quem será o Bento? Calma aí que logo após essa track eu lhe mostro, mas também a gente vai ouvir o Bento. Para você que está presente no Facebook e no YouTube, já pode vê-lo aí do lado, né? Essa bênção que está aí do nosso lado. Logo mais, após essa track, eu te apresento o Bento. Programa Freedom.
Com vocês, FM DJ. Voltamos, aqui só toca música boa, né? Rádio Nova Missão, estamos rumo aí ao... Não vou te dar o spoiler ainda, mas estamos partindo para mais uma rádio, graças a Deus. Sim. E aqui do nosso lado, hoje, mais um convidado no nosso quadro Ser Livre, aqui na nossa quaresma, né? A gente tem esses convidados mais especiais ainda, que traz um pouco mais a palavra de Deus e a unção, e aqui, para quem é da Diocese de Joinville, sabe muito bem de quem eu estou falando. Bento, seja bem-vindo, irmão. Obrigado, irmão, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Com todos que acompanham esse programa. E é sempre bom a gente estar falando de Deus, testemunhando. Então, fico muito feliz pelo convite. A alegria é toda nossa, é uma honra te receber aqui no nosso programa Freedom, Bento. Me fala, antes de falar, né? Você sempre foi cristão católico? Como é que era a sua vida antes de se engajar na igreja? Olha, eu sou de uma família de 10 irmãos, né? Meu falecido pai, minha falecida mãe, sempre muito católicos. Então, nós sempre fomos uma família católica, a família católica praticante, né? Então, desde a minha tenra idade, já recebi os sacramentos, frequentava a missa todos os domingos, né? Era uma exigência do nosso pai. E essa educação que eu recebi dos meus pais, eu levo para a vida toda. Então, é quase que eu não me lembro assim de ter faltado uma missa, né? De ter ficado em casa e dito que não iria à missa, né? Então, para mim, essa educação religiosa que eu recebi dos meus pais, eu trago para a vida toda. Tenho ela como uma necessidade, né? Então, dizer do Bento, eu sempre fui católico, eu sempre falo na renovação carismática, quando num testemunho, eu sempre digo assim que eu não vim pela dor, eu vim pelo amor, né? Então, eu fui, claro, vivendo a realidade católica e depois me aprofundando nas pastorais, nos movimentos, né? E até chegar ao ponto que eu estou hoje, né? Como um católico praticante. E me diz uma coisa, Bento, você falava sobre que você veio de um berço católico cristão, né? Não lembra de ter faltado alguma missa. Mas, inclusive no Queremos Deus, esse ano que nós tivemos no Carnaval, na Arca da Aliança, ficou muito marcado também para mim, me pegou de surpresa. A Arca da Aliança montou uma tenda eletrônica, no qual eu estava tocando, e lá no meio daquela agitação toda, tudo se acalmava e tinha um momento do batismo no Espírito Santo. E muito forte foi tocado isso, sabe, Bento? Sobre a nossa árvore genealógica, a cura desde o ventre da mãe, né? Foi um momento muito profundo e oportuno também no Queremos Deus, nesse retorno assim que a gente chama de repovoamento, sabe? E o quão isso é importante, né? A família estando presente, né? A educação desde casa, que a gente falou, né? Que a primeira igreja acontece em casa. Teve até umas postagens que eu coloquei há poucos dias atrás. A primeira igreja é em casa. A minha filha, ela quando chega na igreja, ela pega lá o álcool gel e vai passando na mão das pessoas. Ela tem 5 anos, né? Sem ao menos perguntar, porque esse desejo de servir. Ela fala, eu quero ser igual aqueles jovens ali, vestido de branco. Ela quer ser acólita, ela quer ser coroinha já. Porque esse desejo já vem desde casa. Porém, eu passei por um tempo de deserto, Bento, antes de casar, né? E foi isso que despertou o meu testemunho também para o Ministério de Música Eletrônica. Eu cheguei a ficar 6 meses longe da Eucaristia. Assim como você não passou, nunca longe de Jesus, eu senti muita falta de Jesus. Até inspirou música e tudo mais. Mas o que você recomenda para essas pessoas, assim como eu, né? Porque foi árduo o retorno. Como você recomenda voltar aos braços de Deus? Eu não falo nem a igreja, né? Ao caminho da igreja, porque a igreja também é uma ferramenta. Mas como facilitar, né? Vamos dizer assim, esse retorno aos braços de Deus? Porque uma vez que a gente vicia, vamos dizer, até mesmo ao pecado do mundo, a tudo mais fácil, a aquele prazer,
como você diria para o coração que está inquieto, querendo voltar aos braços de Deus, mas se sente preso ao mundo? Irmão, nós temos que sempre ter essa consciência que Deus nunca está longe de nós. Deus sempre está muito próximo de nós. Aliás, Deus nunca se afasta de nós. E mesmo que pareça que você esteja distante de Deus, mesmo que a pessoa pense que está longe de Deus, ela não está longe de Deus. Porque, como eu disse, Deus sempre está muito próximo. Então, basta o pequeno gesto de vontade, de querer voltar a Deus, que Deus já toma a iniciativa e te acolhe, né? E te recebe. Então, o que eu diria para qualquer pessoa que está vivendo uma situação que, às vezes, até mesmo não sinta essa vontade ainda de voltar para Deus, mas eu digo a você, a felicidade que você está procurando, ela só é completa, a verdadeira felicidade em Deus. Então, dê o primeiro passo, um pequeno gesto que for, ou em casa, você fazer uma pequena oração, você buscar uma leitura bíblica, ou um programa, ou até mesmo à noite se referir a Deus e dizer a Ele, eu quero voltar a Ti. E Deus vai abrindo caminhos. Tenha certeza no teu coração. Deus jamais se afasta de você. Ele só espera um pequeno gesto seu para que tudo novamente volte a ser como era antes, né? Uma intimidade profunda com Deus. Importante falar isso, né? Como era antes. Talvez você não seja, você que era ouvinte, nosso telespectador no YouTube, não seja como nós que viemos de berços católicos ou de berço cristão. Não, às vezes uma família, desculpe dizer, às vezes bagunçada, pai alcoólatra, a mãe ausente. E aí você se pergunta, mas eu não tenho para onde voltar ou como voltar. Importante isso que o Bento falou. É uma essência. De Deus nós viemos e para Deus nós voltaremos. É a tua essência. Saiba que, assim como ele disse aqui agora, Deus nunca esteve longe de ti. A tua família pode estar toda longe, você esteve longe, mas Deus não está. Lembre que você pode ser o canal da graça para a sua família. Como é que foi a tua juventude, assim, nessa caminhada? Assim, como é que você viveu a tua juventude antes de casar, Bento? Eu casei bem novo, né? Eu casei com 20 anos, a minha esposa com 18. Nós estamos casados há 38 anos, né? A minha juventude, como é uma família grande, né? Então, uma juventude muito feliz, né? Com nós somos em 5 homens e 5 mulheres, né? Então, a casa sempre cheia, a família que gostava de rir junto, de brincar junto, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito de bem com a vida, né? Graças a Deus, nós somos uma família assim que buscava um se ajudar o outro. Todos nós conseguimos estudar, conseguimos ter uma profissão. Algo que é marcante na minha vida, como eu tenho 58 anos, né? Nós vivemos muito tempo dos anos 80, final dos anos 70, ali, aquelas discotecas, né? A gente ia em clube, dançava, se divertia. Meu irmão mais velho também era DJ, né? Daquela época, né? Na época era disc jockey, né? Isso, DJ, a tradução de DJ, né? DJ, disc jockey, isso mesmo. Isso. Então, nós vivemos, assim, uma juventude muito saudável, né? Sem nenhum vício, nem de bebida, nem de cigarros, né? E estudei, né? Sempre em escolas públicas, assim, né? E a minha juventude, como parte religiosa também, eu tive já desde cedo muita experiência assim, íntima com Deus, né? Até mesmo antes de conhecer a renovação carismática católica, né? Eu me lembro na minha infância, eu devia ter assim em torno de uns 7 anos,
junto com a minha irmã mais velha, fui na igreja, lá no Paraná, numa igreja chamada Nossa Senhora da Consolata, e estando lá na igreja, estava acontecendo um teatro da crucifixão de Jesus, né? E ali eu tive um momento muito íntimo, profundo com Deus, né? Eu tive aquele contato com Jesus vivo. Aquilo marcou muito a minha infância, né? Aquele contato com Jesus. E então eu sempre senti uma atração muito grande assim para as coisas de Deus, né? Como eu disse, nós éramos em 10 irmãos, e a primeira Bíblia que o pai comprou foi porque eu fiquei insistindo com ele que eu queria uma Bíblia, né? Eu estava na primeira comunhão, na catequese, né? De primeira comunhão. Aí o meu pai não tinha muito dinheiro, né? Nós éramos pobres. E o pai comprou então uma Bíblia até grande e grossa, e eu já assim na minha adolescência já gostava de ler, não tinha esse discernimento de ser um pregador, mas já sentia atração pela palavra de Deus. Então eu fui levando a minha juventude sempre assim, me divertindo, praticando esporte, indo em clube, dançando, namorando, mas sempre com essa direção dada por Deus, né? Sempre olhando as coisas direcionada para o bem, para o meu bem próprio e o bem das pessoas, né? Então eu vejo que desde cedo eu fui agraciado por Deus de ter esse discernimento. Hoje a gente sabe que é um discernimento, né? Uma moção do Espírito Santo. Então, eu posso resumir assim que a minha juventude foi muito feliz, muito, muito boa mesmo. Já vivi a renovação carismática antes de conhecê-la, né, Bento? Verdade. E às vezes a juventude, confesso até que na minha cabeça passou essa dúvida. Agora, te ouvindo falar, né, você ia para as festas, curtia, porque todo mundo tem uma fase, né? E na fase da juventude você não deixou dos caminhos da igreja. Então, quer dizer, não. É possível o jovem ainda namorar, jogar bola, curtir uma festa e ainda continuar nos caminhos de Deus? Sim, ele deve fazer isso, né? Isso é saudável, né? A convivência. A gente vê Jesus numa festa de casamento, fazendo o milagre do vinho. A festa de casamento judaica era dias de festa, de dança, de alegria. Eu imagino Jesus dançando, né? Se divertindo ali naquele momento. Então, isso é tudo muito saudável, né? E é necessário. É necessário para um jovem dançar, se divertir, namorar. Mas, como eu disse, buscar tudo isso para o seu bem próprio, para o bem do próximo, para o bem de todos, né? Então não precisa ter exageros. E olha, eu me diverti muito mesmo. Eu, com meus irmãos, a gente se divertia bastante mesmo. A gente aproveitava sexta-feira, sábado, domingo, mas, como eu disse, sem vícios, sem brigas, e a gente tinha muita amizade, né? Então, eu digo que isso é muito importante. Por quê? Porque aí o jovem ele vai vivendo todas as fases da sua vida com alegria. E nós testemunhamos isso hoje. Depois que a gente se aprofunda mais na intimidade com a pessoa de Jesus, mais livre nós somos. Nos tornamos mais livres ainda, né? Exatamente. Nós somos livres, nós não tem nada que nos prenda, viver essa moção de Deus na nossa vida. Então, isso é muito importante. Com certeza, o jovem aproveitar bem a juventude dele, praticando esporte, se divertindo, tendo as amizades, essa convivência social é muito saudável. Isso é importante, na própria palavra fala, né? O jovem, cuidar das coisas que são jovens, os anciãos,
as crianças, Isso. viver o que você deve viver. Deus não quer que você seja, como é que a gente pode dizer, né? Que fique só esquentando ao banco da igreja. Não, muito pelo contrário, inclusive, né? Só esquentar o banco da igreja quer dizer que a gente não está fazendo nada, né, Bento? A gente tem que ser uma igreja em saída. O Papa apela isso, né? Lá fora, sair lá fora, trazer essa paz ao mundo que a gente está tanto precisando. Isso começa onde? Na nossa casa, na nossa roda de amigos, lá tocando um violãozinho, fazendo um luauzinho com os amigos, né? Comendo um cachorro-quente, tomando um refrigerante. É isso. Deus não está pedindo, a igreja não está pedindo para você deixar de fazer suas coisas. Vai curtir com seus amigos, mas vai mesmo. Mas deixe Jesus ir com você, porque daí você vai saber discernir. Poxa, Jesus, será que aquele caminho você iria junto comigo? Será que você beberia essa tal bebida comigo? Faria essa mesma pergunta. É isso que discerniu o meu ministério, sabe, Bento? E você falando em ser livre, não tem um programa melhor ou um tema melhor do que esse quadro de hoje, ser livre. O nome do programa Freedom, né? Um termo em inglês, liberdade. Essa é a verdadeira liberdade que Deus tem para ti, jovem. Tá aqui um jovem ainda, vivendo, né, com intensidade a sua fase de vida. Eu estou vivendo a minha de família e você também vivendo a sua. Viva com intensidade para não chegar lá na frente, né? Ah, eu me arrependi, por quê? Porque o que passou, passou. Não queira viver as coisas de jovem hoje sendo um ancião. Cada um, né? A própria palavra fala. Hoje, Bento, qual que é a sua função hoje na renovação carismática na nossa diocese? Então, você conhece a minha história, né? Mas os nossos amigos que estão nos acompanhando não conhecem. Como eu disse, eu casei com 20 anos, aproximadamente aí com 24 anos, eu e minha esposa entramos para um movimento de casais encontristas. No movimento de casais encontristas, a gente foi casal dirigente, participamos da coordenação desse movimento de casais. Depois, com o tempo, eu comecei a participar da renovação carismática, mas, paralelamente, eu já fui ministro da Eucaristia, já coordenei ação social aqui na igreja, liturgia, já fui tesoureiro da capela. E dentro da renovação carismática, o meu chamado é pregação da palavra. Então, em 2012 até 2015, eu coordenei o Ministério de Pregação na Diocese de Joinville, né? E depois, de 2016 até 2019, eu coordenei toda a renovação carismática. Fui o coordenador diocesano. E hoje eu continuo com o meu ministério de pregação da palavra, né? Então, eu procuro ser muito obediente ao grupo de oração, mas todas as semanas eu tenho uma pregação, pelo menos uma pregação todas as semanas, visitando os grupos de oração. Nós somos seu diocesano, então. Eu lembro muito dessa época. Eu não sei se foi para você que eu pedi, mas tinha uma época que eu tinha feito uns cursos de ministração da música, Bento. Aí eu acho que eu pedi autorização. Eu acho que era na sua coordenação. Agora eu não lembro para quem que eu pedi. Sim, foi. Foi, né? Para poder fazer a ministração. Né? Não prosseguiu, né? Mas aquilo foi para o crescimento do meu próprio ministério, né? A importância de a gente viver tudo com intensidade e não ter preguiça de exercer o ministério, porque isso afoga também. Se a gente, que nem diz que é o primeiro carisma, a porta de entrada, vamos supor a oração em língua, se a gente não pratica dentro e fora da igreja, se o Espírito Santo falar, deixa ele falar. E isso a gente acaba perdendo esse dom, né, Bento? Por quê? Porque a gente tem que exercitar, a gente tem que estar olhando a palavra, a gente tem que estar em intimidade com Deus. Já aconteceu alguma vez isso contigo, Bento? De se sentir em deserto mesmo com Deus? Com Deus, eu penso que não, mas eu tive uma fase assim de um discernimento. Eu trabalhava numa grande empresa de Joinville, né? E na época surgiu uma promoção para mim e eu tive que mudar de horário de trabalho. Então, o horário que começava às 14 horas e até a meia-noite.
e na época eu estava na equipe estadual de pregação, pregava em vários grupos de oração, e como a gente sabe, os grupos de oração aconteciam durante a semana à noite. Então, pelo trabalho, eu tive que me afastar praticamente de quase tudo da renovação, né? Eu continuei pregando nos grupos de oração jovem aos sábados, mas aí eu passei por esse momento de um discernimento, né? Eu sempre em oração, sempre buscando a presença de Deus. Na época eu era ministro da Eucaristia, eu tinha a chave da igreja, né? Então veio aquela moção no meu coração de ir às quinta-feira de manhã na igreja fazer uma adoração diante do Santíssimo. Passou algumas semanas, eu deixava a porta da igreja aberta, começou outro ministro da Eucaristia a vir junto comigo. Passou mais alguns dias, entrava uma pessoa, entrava outro, quando nós vimos, já estavam em torno de umas 30 pessoas. E até que, uma época, o nosso coordenador do grupo de oração, que era da noite, né? Ele ficou desempregado, começou a vir de manhã também. Aí eu disse para ele, está na hora de nós abrir um grupo de oração de manhã. E aí começou um grupo de oração na parte da manhã. Olha só. Esse grupo de oração existe até hoje, tem mais de 20 anos. Então, por aquele momento que eu passei de uma nova reflexão, porque eu tinha que aceitar a promoção na minha profissão, né? Como que você exerce uma profissão, não vai aceitar a promoção? Até coloquei isso para Deus, Deus deu essa certeza que eu devia aceitar, trocar de horário. Essa minha troca de horário me levou a se aproximar mais de Deus e abriu uma porta para as pessoas que não podiam ir à noite no grupo de oração, poder ir na parte da manhã. E esse grupo de oração tem muitos frutos, tem muitos milagres que aconteceram. Depois eu troquei de horário novamente, comecei a participar à noite, outras pessoas assumiram, coordenaram e até hoje estão coordenando. E eu já faz um tempo que eu não participo mais de manhã nesse grupo, né? Apesar de Deus ter me usado para iniciar, né, esse grupo, eu não participo, mas as pessoas continuam participando e firmes nesse grupo de oração. Então, diante da pergunta que tu me fez, esse deserto, eu não sei bem se foi um deserto, porque eu não senti a aridez, né, espiritual, mas eu senti, assim, uma necessidade de pedir uma nova direção para Deus, né? Que eu senti muita falta de participar do grupo de oração, da atividade de pregador durante a semana, e Deus me usou, né, e as outras pessoas também que estavam comigo, para criar esse grupo de oração na parte da manhã. Então, isso para mim é muito marcante, né, na minha caminhada. Esse eu não conhecia, Bento. Onde que é esse grupo de oração matinal? Esse grupo de oração ele acontece todas as quinta-feiras aqui na capela que eu participo, Nossa Senhora Aparecida, no bairro Aventureiro, né? Na rua fica na rua Vila Chosna, 1220, o número da igreja, né? Mas entrou na Vila Chosna, procurar a capela Nossa Senhora Aparecida, tem uma torre bem alta aqui, vai encontrar. Então, toda quinta-feira de manhã, inicia às 8 horas da manhã. Legal. Então, vamos facilitar para você que está ouvindo, ou melhor, você que está escutando, né? Você que está ouvindo, ele vai repetir aqui. Mas nós vamos colocar na descrição aqui embaixo o endereço certinho. Vai lá. Você que está ocioso na parte da manhã, vai lá receber essas bênçãos. O grupo de oração à noite não é para você, não tem como, trabalha. Está aí uma grande oportunidade. Vamos fazer a nossa propaganda, né, Bento? E ali falando todos são convidados. Não são bem-vindos. Convocados. Tá bem. Não, são convidados, sim. Não se sinta na pressão, sinta-se à vontade, né? Vai lá, faz uma experiência. Gostou? É só voltar de novo, que estamos de braços abertos. Qualquer grupo de oração aqui no Vila Nova Rainha da Paz. E foi importante você falar do trabalho também, que me fez lembrar de uma parte do testemunho, tem que ficar de olho na hora aqui, que já está estourando o nosso tempo também, né, Bento?
que quando eu deixei o grupo de, né, essa fase da juventude, me casei, terminei a faculdade, eu fiquei com esse tempo ocioso, sabe, Bento? Eu fiquei meio desesperado, olhando para um lado para o outro, às vezes numa oportunidade, né? Porque a gente vê muitas pessoas usando o próprio trabalho como desculpa para não assumir, né, o quanto a igreja precisa de você. E às vezes você está dando desculpa e tal para não exercer tais funções. E eu me vi num caso contrário, que sempre muito ativo, né, principalmente na juventude, depois acabei voltando, é o chamado que você falou, né, comecei no grupo de oração, né, aqui no Rainha da Paz, na mesma comunidade do meu grupo de jovens, e acabei voltando à juventude, né, esse ministério, após a Jornada Mundial em 2013 no Brasil, acabei voltando à juventude através do Ministério de Música Eletrônica. Mas veja, ele falou que deu aquele afastamento de exercícios na igreja, do ministério, mas nunca se afastou de Deus, jamais, jamais. O trabalho chamou, ele perguntou para Deus, exercendo o próprio ministério na sua própria vida, né? E Deus confirmou, não, isso é uma bênção, eu estou te dando de presente, é para você, vai lá e exerce, né? O trabalho, ele dignifica o homem, né? Não é por causa disso que você, não, eu sou da igreja, eu vou deixar de trabalhar, ou vou deixar de ir na igreja porque eu tenho meu trabalho. Sempre Deus dá um jeito. Se ele te deu de presente de alguma forma, exerce. Eu já tenho tudo, né? Então vai para agradecer, meu irmão. Vai para agradecer, minha irmã. Amém, amados? Eu acho que era isso, Bento. Eu tinha mais uma pergunta, mas eu acabei esquecendo. Sim! Importante, isso é muito... ainda bem que eu lembrei. Se os irmãos que já frequentam, ou os que não frequentam, Bento, você como pregador, vamos dizer assim, né? Eu quero ser pregador, mas eu não sou, eu não fiz nenhuma formação. Eu estou começando no grupo de oração hoje, vamos dizer assim, né? Eu sou novo no grupo de oração, gostei, e eu quero pregar, eu sinto que eu tenho esse dom. Como que eu devo proceder? Eu vou falar primeiro da parte espiritual, né? Se eu sinto um chamado para pregar a palavra de Deus, eu devo procurar conhecer a palavra de Deus. Então, se abra para isso. Além de você ler o livro da Bíblia, procurar ler ele, procurar fazer algum curso bíblico na Renovação Carismática, no IAD da Renovação Carismática, tem 2 cursos bíblicos maravilhosos, né? Para você fazer. Depois, você está dando o teu sim a Deus. Eu aprendi isso na Renovação Carismática. Ser como Maria. Primeiramente, dizer sim. E depois, com teu sim, as portas vão começar a se abrir. Então, você deve continuar sempre dizendo sim. Eu não vou elencar aqui para você todo o processo formativo da Renovação Carismática, porque eu vejo que isso você vai ter contato depois que estiver num grupo de oração e sentir esse chamado para a pregação da palavra. Mas uma resposta a essa pergunta, eu digo, ela é uma pergunta que me leva ao sentido espiritual. Diga o teu sim a Deus e se abra para conhecer a palavra de Deus, no caso da pregação da palavra. Ou no caso de todos os ministérios. A palavra sempre é o início de tudo. Se abra a isso. Eu me abri, como eu testemunhei aqui, desde muito novo. Eu nem conhecia o que era o ministério de pregação. Mas eu fui me abrindo na parte espiritual, conhecendo a Deus. Deus ia falando comigo. É interessante que na minha adolescência eu abria a Bíblia, sempre tinha uma resposta de Deus para mim. Sempre tinha uma resposta de Deus. Então se abra isso, meu irmão, minha irmã. É Deus que vai te fazer um pregador, um músico, ou uma pessoa voltada à caridade. É Deus que vai fazer isso. Mas diga apenas sim a Deus. É um passinho de formiga, né? Um passo de cada vez. Às vezes a gente chega... É o que a gente chama de via iluminativa, né, Bento? É aqueles calafrios, a gente chega e a gente quer fazer tudo, quer abraçar tudo. Calma, calma. É nessa hora que você tem que ouvir, como o Bento falou, né? Tem que ouvir a Deus. Você tem esse desejo de pregar? Então conheça, né, a pregação que você vai fazer. Conheça a palavra de Deus.
conheça a teologia da igreja, conheça os direitos da igreja, direito canônico. A nossa igreja é riquíssima, é linda. E não misturar, né, Bento? É importante não misturar, porque eu fazia isso no início, sabe, Bento? Eu pegava tudo, eu pegava da igreja evangélica, eu pegava tudo. Ia estudando, pegava do Google, ia estudando. Então, aquilo embolou a minha cabeça. É importante saber quais documentos procurar também. Você falou do EAD, mas na nossa época não tinha, né? Bem lembrado agora, né, Bento? O EAD é uma ferramenta, espetacular. Maravilhosa. Eu fiz vários cursos ali pelo IAD da Renovação também. Mas, assim, é importante o que você está dizendo, né, de não misturar. Então, eu sempre digo aos pregadores, aos servos, compra a Bíblia e compra o Catecismo da Igreja Católica. Né? O Catecismo ele é uma bússola que você vai te ensinar a entender a Bíblia e a doutrina católica. Mas, antes de tudo isso, diga sim a Deus e tenha certeza que Ele vai te encaminhar, vai trazer as pessoas certas na tua vida, vai te mostrar o caminho e é um passinho após o outro. Né? Eu estou em renovação há 34 anos. Então, esses tempos atrás, uma pessoa que está participando do seminário de vida veio me perguntar, assim, né, da onde eu tirava todo esse conteúdo para passar um ensino. Eu disse, irmão, são 34 anos de caminhada, então o Espírito Santo vai fazendo você lembrar, né? Então não tenha pressa. Mas mesmo assim, não importa se você está começando agora ou se eu tenho 34 anos de caminhada. Diante de Deus, nós somos todos iguais. E eu sempre lembro a frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Que Deus não olha o tamanho da obra, mas Deus vai olhar a quantidade de amor que você põe na obra. Se você faz por amor. Então, a pequena obra diante de Deus, feita com amor, é isso que Deus vai olhar. Amém. Amém. Você viu, então, né? É só ter o teu coração aberto. A única pressa que Deus tem é do teu sim. A única. Amém. Não mais. Vamos com calma. Vamos com calma que tudo vai acontecer no tempo certo. Eclesiastes 3. Verdade. Bento, muito obrigado pela tua presença, pelo teu sim, pelo teu testemunho. Pena que o nosso tempo aqui ele é apertado, é curto, senão dava para conversar mais e mais, dava para ele fazer um mini sermão aqui para nós, mas o nosso tempo é apertado. Tem alguma declaração final, Bento? Algum agradecimento? Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês e desejo assim, profundamente que você que está nos assistindo, nos escutando, encontre esse fio condutor que vai te levar ao encontro da pessoa de Jesus Cristo. E Ele te ama muito. Ele só está esperando o teu sim. Amém. Nosso de sim. Yes, yes. Esse foi Bento Albano e esse foi o quadro Ser Livre. Fica aí com mais algumas tracks e já a gente volta com o momento da palavra, né? Nosso momento tão importante para fechar com chave de ouro mais este programa Freedom de hoje. A gente vai ficando por aqui, mas já a gente volta com o momento da palavra e lembrando, né, Bento? Aproveite este momento propício que é a Quaresma, né? De reflexão, de interiorização, silêncio, né? Se você conseguir, desliga a TV, desliga o computador, desliga o rádio, fica em silêncio, abre a palavra de Deus, porque no silêncio Deus vai te falar. Beijo no coração e até mais. Valeu, Bento. Tchau. Valeu. Música com conteúdo.
ouvindo o programa Freedom com FM DJ. Alegria e ousadia é a nossa sintonia. Everything says you are the life, the truth and the way to be alright. Today I see, forever I feel. My Father, your love is real. I believe in you. Jesus, I believe in you. I believe in you. Jesus, I believe in you. He's 3-1, Holy Spirit, Father, Son. Every day with you, everything is new. I believe in you. Oh, Jesus, I believe in you. Everything says you are the light, the truth and the way to be alright. Today I see, forever I feel. My Father, your love is real. I believe in you. Jesus, I believe in you. I believe in you. Jesus, I believe in you. He is 3-1, Holy Spirit, Father, Son. Every day with you, everything is new. I believe in you. Jesus, I believe in you. E com vocês, quadro Ser Livre. Pois é, estou eu aqui de novo agora para o momento da palavra que se encontra em Mateus, capítulo 1, que diz assim, ó: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandoná-la, Maria, em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É o sábado da alegria, meus amados, é o sábado da alegria, é hoje. Então que você possa viver com intensidade, né? Agora vai vir mais intenso essa quaresma. Então que você possa vivê-la de forma assim como São José viveu fielmente sua esposa, Nossa Senhora, nossa mãe. E a gente falou hoje aqui sobre família,
a sua família já foi toda planejadinha. Seja ela pior, a melhor, ela é melhor para você. Foi Deus quem escolheu a dedo para você. A sua família é dádiva para você. Não importa o que o mundo diga, não importa a ideologia que colocaram na sua cabeça. Ela é a melhor família para você. Amém? Eu vou ficando por aqui. Até sábado que vem com mais um programa Freedom. Tchau, obrigado. Novidades, lançamentos, interatividade, cultura e diversão. Tudo isso em um só lugar. Compartilhe nossas redes sociais. às 17h30 e sexta-feira reprise às 20h. I see the King in glory, coming on the clouds with fire. Okay, yeah, the whole shakes, yeah, the whole shaking, yeah, the whole shaking. I see His love and mercy, watching over all our sins.
People sing, yeah, the people singing, yeah, the people singing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. A generation, yeah, a generation rising up and taking its place, yeah, with selfless faith, yeah, with selfless faith, yeah, with selfless faith, yeah. I see a new revival, yeah, revival. I stand with as we pray and seeking, as we pray and seeking, praying, we're seeking, we're praying and we're seeking, we're praying, yeah, yeah. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest.